Então, dar início à gravação. Pronto, para que a gente possa ter aí o registro do nosso encontro de planejamento aqui, né, do nosso OKR. Vocês estão vendo aí na tela, tá? A minha tela está aparecendo para vocês, pessoal? O que vocês estão vendo aí na tela? Sim, tá Tá. aparecendo. Não precisa necessariamente acompanhar a tela, tá bom? Eu vou deixar mais para gravação também, para o pessoal que depois for precisar assistir remoto, quem quiser se atualizar, entender um pouquinho da nossa jornada de hoje, tá? Mas hoje, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai estar aqui fazendo uma reflexão do nosso planejamento da comunidade, tá? Então, para que todo mundo saiba, a Rede Nova Gov tem uma comunidade de líderes de comunidade, e eu sou o líder dessa comunidade e também sou embaixador da Rede Nova Gov, e a gente tem alguns combinados, entre as lideranças das comunidades, várias comunidades, de trabalhar a parte de gestão, de todo esse. Não é só a realização do encontro, do tema, né? Ou só o grupo do WhatsApp, mas é toda uma governança e gestão que existe também das comunidades, que a Rede Nova Gov vem também na condução da Nayara, né? Que está liderando essa frente lá, trabalhando para que as comunidades possam gerar o seu resultado, o seu valor, né? E a gente vem fazendo esse trabalho aí junto com vocês. Acho que a nossa comunidade ela tem essa característica, né? Eu vou aqui pedir para vocês ingressarem, né? Eu vou pedir a ajuda da Vanessa aí para ir compartilhando o link do mural, Vanessa, com quem estiver chegando, tá bom? Então, pessoal, esse nosso encontro, como eu estava dizendo, ele é diferente, né, dos outros sextos. Os outros sextos a gente tem trazido temas, experiências, palestras, né? E todo esse material está lá. Hoje a gente vai fazer o fechamento do nosso planejamento que começou no final do ano passado, tá bom? Então, para a gente dar início aqui à nossa atividade, eu vou pedir aqui para vocês fazerem aqui o nosso quebra-gelo, né? Para a gente poder aqui dar uma aquecida. Eu queria que vocês entrassem aqui, tá? E dar 10 minutinhos aqui para vocês preencherem aqui. Cada um coloca o nome que está aqui, tá? Se tiver mais gente, a gente copia mais cards aqui, não tem problema. A gente aumenta aqui, a gente pega aqui e já vou deixar até um copiado aqui embaixo, que aí a gente pode ir colocando aqui se caso tenha mais pessoas, tá bom? Então, coloca seu nome e aqui, primeira atividade aqui, até para a gente se familiarizando aqui, tá? É, coloca qual é o seu superpoder, tá bom? Então, fora do trabalho, qual é um superpoder que você tem que as pessoas não conhecem, tá certo? Pode ir fazendo aí e a gente vai aqui compartilhando aí para a gente poder fazer esse bate-papo, tá bom? Pode escolher um aí, eu vou colocar aqui. E aqui quem já fez, pessoal, é aqui logo à direita, na direção do seu nome, pode colocar assim, responde para mim aí, qual é, né, considerando a sua experiência com a comunidade, qual foi o maior valor gerado pela comunidade para você até agora, tá? Pode colocar aqui, pode colocar um ou mais de um, ou até três, tá bom? Assim, o que a comunidade gerou de valor para você, assim? O que você percebe como valor gerado aí pela comunidade para você, tá bom? Então, para isso aqui, pessoal, vou dar aqui uns minutinhos, tá bom? Para a gente poder fazer aqui. Vou dar aqui o nosso timer. A gente já passou eram 10 minutinhos, vou deixar 8 minutinhos para a gente poder fazer essa atividade, tá bom? Coloca seu nome, quem chegou agora, coloca seu nome, do lado coloca o seu superpoder. Aqui, coloca quais são os valores que a comunidade, que valor, o que, que você acha que a comunidade agregou para você no seu trabalho, né? O que, que vem fazendo diferença, que diferença tem feito. Aí você pode compartilhar aí, tá bom?
Enquanto isso, o pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? A gente está no encontro do Sextou. Nosso encontro de hoje é um pouquinho diferente dos outros, não é um encontro de palestra nem de temas. A gente está discutindo hoje o futuro da comunidade, né? Uma atividade aí de planejamento aí para a atividade, tá bom? Ó, o Rodrigo já está colocando uma imagenzinha do lado aí, tá, pessoal? Muito legal isso aí, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. É, Pô, gostei da ideia, Rodrigo. o Rodrigo Ver foi se um eu dos acho uma clones aqui. dele, né? Nunca vamos saber. Ó, é o avatar aí, né? Aí, esse aqui do Rodrigo é das antigas, hein? É daquele desenho Dos impossíveis. dos impossíveis, isso mesmo, é. Impossíveis. Tá entregando a idade. Ah, tô vendo o pessoal botando aqui, ó, também. Visão ali no alcance. Sou o único das antigas aqui, não. Revela logo, né, Rodrigo? Pois é. Thundercats. Isso é das antigas. Então, quem está chegando, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está aqui se apresentando, fazendo aqui, né, um quebra-gelo, tá? Nós estamos aqui colocando o nome, e aí você coloca aqui qual é seu superpoder, né? Que você, para as pessoas te identificarem também, conhecerem um pouquinho. E aqui, o que a comunidade gerou de valor para você a partir da sua experiência, né? O que você tem vivenciado aí, né, nessa perspectiva, tá bom? Se a gente precisar de mais cardzinhos, tá, pessoal? A gente pode. Deixa eu copiar aqui. Aí a gente faz mais aqui, ó, aqui embaixo, porque aí eu vou copiando aqui. Tá? A gente possa ter aí. Vou copiar aqui esse último também, daqui. E aí a pessoa pode, vocês podem ir utilizando aqui embaixo também, quem estiver chegando, tá? Vou colocar o superpoder e qual é aqui. Mais 3 minutinhos e aí a gente vai encerrando. O cronômetro está aqui, vocês vão acompanhando aqui na tela, né? Para quem estiver acompanhando a tela aí, mas pode ir todo mundo para o mural. Enquanto o pessoal vai terminando aí, pessoal, então a gente já vai aqui dando uma olhada, se apresentando, né? Eu vou aqui fazendo um resuminho, tá? O que a gente tem, vamos lá. Quem está aqui hoje com a gente, né? O Rodrigo, diz que o superpoder dele é a clonagem, né? Esse é um poder conhecido, né? Do Rodrigo, né? E aqui está o avatarzinho dele, né? O que ele enxerga de valor? O que a comunidade tem gerado de valor para o Rodrigo, né? Aprendizado com experiências reais, discussão de melhores práticas e gestão de OKRs, né? Isso aí foi para o Rodrigo foi o que mais está marcando aí a comunidade. Fátima, né? Poder da Fátima, ombro amigo, gente, olha aí. Viu, Fátima? Quem faz trabalho com inovação precisa de muito ombro amigo, viu? Esse é um super poder, viu? Tem que ter muita resiliência, né? Então, muito legal. Ó, troca de experiências, né? É o que ela falou que é o valor, principal valor aí da comunidade, né? Eu aqui, Gustavo. Visão, pessoal, além do alcance, né? Eu fiz essa brincadeira aqui porque realmente, assim, é uma característica que eu tenho de olhar para as coisas e tentar enxergar o todo, não é nem que eu sou que, não é nem que eu enxergo mais do que ninguém, mas assim, eu tenho mais facilidade, vamos dizer assim, para enxergar o conjunto das coisas, né? Para enxergar o sistema, assim, para enxergar o macro. Então, acho que isso acaba sendo aí uma habilidade também, né? Bom, o que tem gerado de valor para mim?
estudo e aprofundamento, né, no conhecimento de OKRs, porque acaba que trabalhando com a comunidade, isso me força também a estudar mais o tema e aprender com as trocas de experiências, né? E desenvolver novas habilidades, por exemplo, essa gestão de comunidade, essas coisas todas aí, porque é tudo novidade também. As comunidades da NovaGov são recentes, né? Então, assim, é tudo novidade para a gente, né? Bom, Vanessa, poder de regeneração, olha aí, isso é sensacional, hein? Troca de conhecimentos, para ela é o valor, discussão de melhores práticas, né? Também aí com OKRs. O Cássio, planejamento, olha aí, ligeirinho. Uma agilidade aí, ó, agilidade, né? No planejamento, isso é fundamental, hein? Compartilhar vivências, né? E aquisição de competências, resolver problemas. Olha aí, a comunidade ajudando a resolver os problemas que ele está tendo aí, né? Fabiana, comprometimento. Excelente, hein, Fabiana? Superpoder da Fabiana. Apoio na resolução de problemas, né? Então a comunidade tem ajudado. Troca de experiências, benchmarking, isso aí, muito legal. Angélica, né? Fora do trabalho, organizar eventos em tempo recorde. Olha, preciso te conhecer mais, Angélica. Muito bom essa habilidade também, hein? Olha o que ela falou que a comunidade tem gerado valor. Compartilhamento de experiências, aprendizado de novas ferramentas, né? Legal. Carol, resolver problemas, olha aí. Viu, gente? Quem tá com problema aí, vamos procurar a Carol aí, aqui na comunidade, tá? Para os problemas da comunidade, tá? Troca de conhecimento é o que tem gerado de valor. Não desistir de aprender OKRs, legal demais, viu? Esse é o primeiro problema, né? Essa é aquela barreira que a gente tem no início. E inovação, legal demais. Ó, quem tá mais por aqui? Ivone, otimismo. Muitas habilidades interessantes, hein, pessoal, para quem trabalha com inovação. Aí, se quiser colocar aqui, tá, Ivone, o valor que a comunidade tem gerado para você, se tiver, se você ainda, ou não sei se você é recente na comunidade, enfim, fica à vontade. Rochelle, resiliência, olha aí, mais uma resiliente, né, cara? Quem não tem resiliência, esquece a inovação no serviço público, né? Tem que ter resiliência. Aí, ela tá escrevendo aqui ainda, tá bom? E é isso, vamos lá, ó, superação, confiança no futuro, aprendizado. Vamos dar seguimento aqui. Muito obrigado, gente. Sejam muito bem-vindos, né? Bom demais, assim, ver um pouco e a gente aproveitar e conhecer um pouquinho mais de cada um. Como é que tá a nossa agenda hoje, tá? Então, a gente vai aqui a gente vai validar as percepções que a gente teve sobre a comunidade a partir do nosso início do nosso planejamento no final do ano passado. E a gente vai definir prioridades para 2026, tá? E como que a gente vai se organizar? Porque assim, a comunidade, eu estava explicando no início, para quem chegou depois, a Rede Nova Gov está fazendo um trabalho dedicado. As comunidades, elas vêm surgindo, né? E a gestão das comunidades vai amadurecendo e vai evoluindo. E eu vou até contar um pouquinho da história da nossa comunidade aqui. Vocês vão perceber que tem uma evolução natural aí. E aí, eu sou o líder da comunidade nesse momento, sou embaixador da Rede Nova Gov também, e a gente tem essa missão de trabalhar, de fazer um alinhamento com a comunidade, de que realmente a comunidade ela atenda às necessidades dos membros da comunidade, que ela seja cocriada, né? Não existe comunidade de um só, né? Não existe comunidade de ninguém, de dono da comunidade, você tem a comunidade de todo mundo, e ela tem que funcionar pelo seu propósito. E uma coisa importante, o que diferencia uma comunidade de uma rede, né, é que a comunidade ela é uma comunidade prática, né? Realmente ela tem ali um objeto específico, um tema, e ela trata ali da prática mesmo, de algo que envolve habilidades que as pessoas vão compartilhando. Então a ideia é exatamente essa. E a gente tem essa missão de alinhar, né, essa compreensão da comunidade, quem nós somos, né? Quem é essa comunidade, qual é a nossa, para que ela existe e o que ela vai fazer esse ano. Então é basicamente isso aí que a gente vai fazer, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai começar com esse alinhamento. Eu vou fazer um resumo. Eu deixei para vocês já lá no grupo da comunidade essa apresentação aqui, tá? Que eu tentei fazer ontem para facilitar, que é o conteúdo, né? Do resumo aí do nosso planejamento. Tá? Eu não vou passar aqui, tá? Para vocês poderem ter como material, como consultar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem consultar aqui durante a nossa oficina, é só vir nesse arquivo, tá? Ele está aqui, ó. Vou pegar o mural aqui, ó. Ele está bem no início. É só clicar nele aqui que ele vai aparecer para vocês aí,
tá? A apresentação daquele arquivo, que aí vocês podem consultar se vocês precisarem na hora de definir as prioridades, de fazer as avaliações. O que eu vou fazer aqui? Um resuminho, tá? De alguns destaques nesses mesmos 10 minutos. Vou até colocar o timer aqui de novo para eu não passar, tá bom? Ó, já passou aqui uns minutinhos, vou deixar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, fazendo esse primeiro alinhamento aqui, né? A nossa comunidade, eu estava fazendo uma avaliação retrospectiva da nossa comunidade. Ela teve 3 fases, tá bom? Essa comunidade aqui, ela teve 3 momentos, e aí esses 3 momentos foram muito marcantes. Uma fase inicial de descoberta do tema, onde as pessoas estavam interessadas, começaram a descobrir os OKRs, então a gente começou num grupo de WhatsApp, né? Não era uma comunidade, assim, era um grupo de WhatsApp informal ali, para troca de experiências. Essa primeira fase, hoje nós já somos 500 pessoas ali no grupo, né? Depois a gente teve uma segunda fase, pessoal, que foi uma fase de ampliação, e a terceira fase, que é essa de amadurecimento da comunidade. Então, depois do grupo do WhatsApp, a gente fez um primeiro encontro, a nossa primeira atividade como grupo foi uma jornada sobre OKRs, uma formação que teve apoio do Ministério da Gestão, da ENAP, do TCU, da Anvisa. Então, a gente fez um encontro de 2 dias, aliás, de um dia inteiro, né, manhã e tarde, falando sobre os temas aí com vários palestrantes. Então, e tudo isso ficou gravado, está disponibilizado, esse conteúdo está aqui, esse material fica como repositório também, né? Então, aqui teve uma formação para isso naquele primeiro momento. Depois, pessoal, a gente foi para um encontro, o MGI fez um encontro aberto, né? O MGI como órgão central de planejamento, e aqui acho que a gente tem que dar um reconhecimento ao MGI, porque esse evento ajudou muito a quebrar aquele estigma, né, de, tá, mas o que é isso, OKR, né, por que isso existe, qual que é aí a questão, então meio que uma legitimidade, né, desse trabalho, tá bom? Então aqui foi essa fase aqui de realmente disseminar. Esse vídeo, pessoal, dessa live aqui do MGI, teve já mais de 18 mil visualizações, né? Só para vocês terem uma ideia, assim. Então, realmente, onde a gente percebeu que tinha também o interesse do tema, né? Então, nessa segunda fase, depois que aconteceu esse momento, começou uma fase de aprofundamento, de benchmarking e tal. A Anvisa mesmo fez vários benchmarks, muitos órgãos procurando, fazendo troca de conhecimento, experiências, né? Aí depois veio o momento em que o G9 começou a organizar os grupos do WhatsApp em comunidades, no próprio WhatsApp, né? A funcionalidade do WhatsApp de comunidades lá, porque eram muitos grupos, né? Então a Rede Nova Gov começou a organizar isso. A gente continuou fazendo alguns encontros também, tem aqui o terceiro encontro ainda antes da comunidade ser criada, da nossa comunidade aqui. E aí entramos nessa fase onde a ENAP disponibilizou a plataforma, aí teve a semana de inovação e aí criou lá, realmente oficializaram as comunidades, né? Então a gente nasceu como comunidade aqui, de fato, né? A gente tem esse histórico, mas aí aqui a gente fez então um primeiro encontro aberto, né, em dezembro, foi quando fez o primeiro sextou com o OKRs lá, né? O nosso primeiro encontro. E todos eles foram gravados, né? Tem esse repertório aqui também. E a novidade é que a gente, nesse movimento, pessoal, e aí eu compartilho com todos vocês, essa oportunidade, né? A gente está entre os finalistas aí do prêmio do Conexão Inova. Já aproveito para avisar que hoje é o último dia das inscrições lá do Convergência, que vai acontecer, né? Agora, dia 11, 12 e 13 de março. E nós estamos com muito orgulho representando lá a comunidade de OKRs, né? Como um dos finalistas, ao lado de nada mais, nada menos do que a própria rede Nova Gov, né? E a rede de governo digital, gente. Assim, é motivo de muito orgulho, porque estar ao lado de gigantes, né? Com essa comunidade que é bastante despretensiosa, mas que vem gerando valor aí para todo mundo que está participando aqui, pelos desafios que a gente tem na gestão pública. Então, esse é um resuminho, tá, pessoal, da nossa jornada. Aqui a gente tem uma síntese da pesquisa, foi feita no final do ano com os membros da comunidade. Então, a pesquisa revela essa percepção de relevância e utilidade da comunidade. Os participantes valorizam o espaço de troca, engajamento, organização, né? A percepção de valor da comunidade foi pontuada, né? E aí os pontos mais relevantes, né? Fonte de aprendizado, espaço de troca, um ambiente de apoio para quem está implementando OKRs, mecanismo de conexão entre profissionais aí.
A gente também tem aqui, né, o que foi destacado como pontos positivos, né? Os encontros periódicos, ter uma regularidade dos encontros, diversidade de temas, esse espaço de poder fazer trocas, poder apresentar experiência, poder abertamente tirar dúvidas, né? Foi colocado como um ponto positivo, né? E assim, o que pena, né? O que precisa melhorar aí para a gente poder ter uma ideia do que a gente precisa priorizar esse ano? O engajamento, né? Que por alguns foi considerado ainda limitado, mas a gente tem que entender que há diferentes tipos de engajamento, né? Existem em toda a comunidade, tem as pessoas que são diretamente envolvidas, aquelas que colaboram pontualmente e aquelas que participam como observadores ou consumidores. Isso faz parte também do perfil da comunidade, né? Mas isso surgiu na pesquisa. Encontros também muito longos, às vezes. Esse foi um ponto aí para trabalhar um pouquinho de essa questão do trade-off entre a agenda muito ocupada, né? Mas também o pessoal falou, não adianta fazer encontros muito curtos, isso é muito superficial. Então, esse é o trade-off que a gente sempre tem, mas a gente tem então o desafio aqui de encontrar formatos para a gente explorar essa questão esse ano, né? Falta de temas mais práticos agora. O pessoal está querendo algo mais aplicado de fato. Então, isso é bem interessante, né? Aí aqui, que tal, né? Então, sugeriram mapear o perfil dos participantes para que a gente saiba quem está na comunidade, de qual órgão se já usa o OKR, se não usa, que estágio que está, porque isso ajuda a entender, né, esse processo. E organizar também aqui os papéis e responsabilidades da comunidade, que é essa parte da governança, a ENAP vem exigindo isso também, ajustar o formato dos encontros. Foram sugestões que vieram da pesquisa, né? E aqui formatos preferidos de interação, os webinars, os encontros online síncronos ajudam bastante. Aqui foram algumas iniciativas sugeridas, tá bom? Estruturar melhor a comunidade, né? Criar aí um levantamento da comunidade, fortalecer o caráter prático dos encontros, né? Com experiências, estudos de caso, estimular a maior participação ativa dos membros e diversificar os formatos, tá? Isso foi o que veio de sugestão aí nessa atividade, tá bom? Então, pessoal, aqui é só um resuminho para que a gente possa dar seguimento aqui à nossa atividade, tá bom? Eu vou aqui já passar para cá, eu vou pedir para vocês só um minutinho de atenção, eu vou pedir para vocês aqui irem lendo esses 3 cards aqui, tá? Eu preciso só dar uma pausa aqui, que eu preciso abrir a porta ali, pessoal, que eu vou precisar atender, eu estou sozinho aqui e eu vou ter que fazer só abrir a porta ali e já volto. Tá? Enquanto isso, eu peço que vocês leiam só aqui, que agora a gente vai entrar na atividade propriamente, tá? Leiam esses cards azuis aqui, tudo bem? Eu quero que vocês leiam, pode ler assim, ó, lê o primeiro e lê a sequência aqui, ó, tá? Da direita para a esquerda. Tá? E aí eu vou explicar qual é a atividade que a gente vai fazer. Me dá só 2 minutinhos que eu já volto. Já voltei. Podemos seguir aí na leitura, tá, pessoal? Eu vou iniciar a leitura com vocês aqui juntos. A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai responder a seguinte pergunta. Como você gostaria de ver a comunidade em um ano? A partir do que a gente fez da pesquisa, a gente identificou 3 grandes possibilidades, tá? A partir da pesquisa da nossa última reunião. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui. Nossa, eu vim respirando, vim correndo, que eu vim ali subir a escada correndo. Deixa eu beber uma água ali. Prontinho. Então, olha só. A comunidade ela pode se manter como um hub de conhecimento. Esse é um cenário, né? A comunidade se torna um repositório difusor de conhecimento, né, sobre OKRs.
Ou seja, né, o foco não é fazer só encontros, mas organizar e disseminar o conhecimento produzido. E aí, fazer o máximo aproveitamento das tecnologias, do que a gente já produziu, do que tem, de continuar divulgando, buscando temas, fazendo esses palestras, etc. Tá? Significa justamente produzir e organizar os conteúdos. Biblioteca de vídeo dos encontros, estudos de caso, guias práticos, materiais, ferramentas. Tá? Exemplos, né? Uma biblioteca pública de casos de OKR no setor público, repositórios de materiais, playlists organizadas de temas, produção de pequenos guias, mapa de órgãos que usam OKRs, ou seja, produzir conhecimento sobre esse tema, né? O resultado esperado é que essa comunidade se torne uma referência sobre OKRs no setor público, né? O perfil de participação dos membros seria mais amplo, né? Com muitos membros contribuindo ali em várias frentes, né? Podendo ter essa participação. Então, esse seria o primeiro cenário, tá bom? Ou seja, dado o valor que a comunidade gera com aprendizado e conhecimento, então, a gente estaria dando uma ênfase para esse valor, tá? De gerar conhecimento para a comunidade. Então, esse é um primeiro cenário. O segundo cenário, pessoal, é uma rede de experts. Não só a disseminação ou curadoria de conhecimento, mas a comunidade se torna uma rede de profissionais que já aplicam o KS no setor público. O foco deixa de ser apenas aprendizado e passa a ser a troca de experiência entre os participantes, né? E a disseminação do uso de OKRs nos vários órgãos também. Então, o que isso significa? Né? A comunidade conecta as pessoas que já implementaram OKRs, aquelas que estão implementando ou querem implementar, enfrentam desafios semelhantes e podem aprender umas com as outras. O valor é a inteligência coletiva da rede e a possibilidade de expandir o uso de OKRs em outros órgãos. Exemplos de iniciativas: encontros focados em experiências, sessões de trocas, debates, benchmark entre instituições, parte de coisas que a gente também faz eventualmente aqui, né? Já algumas atividades. Resultado esperado: a comunidade se torna um espaço, então, de referência para quem implementa OKRs no governo, tá bom? O perfil: participação mais ativa de praticantes e gestores envolvidos com estratégia, né, e projetos que envolvam o uso de OKRs aí. O papel dos membros tem trabalhar com desafios reais, aprendizados e discussão de erros e acertos e adaptações que são necessárias para o setor público. Ou seja, aqui, o de cima, a gente tem um olhar mais conceitual, mais de conhecimento e de trocas, e aqui, e de acesso, né, de consumo de conteúdo, e o 2 é a parte de hands-on, ou seja, realmente a aplicação e quem está ali tracionando isso nos seus órgãos. Então, a comunidade estaria focando mais nesse ponto. E um terceiro cenário, eu chamei aqui, né, de laboratório de execução estratégica, mas laboratório aqui no sentido bem amplo, tá? De possibilidades de coisas práticas. Então, a comunidade passaria a atuar como um espaço de experimentação para apoio de iniciativas reais de gestão estratégica com OKRs, né? Que a comunidade não apenas compartilha experiências, ela ajuda a resolver problemas reais. Então, trabalhar com os OKRs para estar enfrentando ali um desafio, utilizar essa tecnologia de gestão para lidar com desafios reais nas instituições aí, que tiverem parceiras, são parceiras da comunidade, integram a rede Nova Gov. Então, a comunidade pode apoiar os órgãos com desafios, né? Implementação de OKRs, alinhamento estratégico, integração com planejamento, definição de indicadores ou de OKRs, de metas, né? Enfim, seria mais ou menos essa parte mais de concreto de implementação. Então, exemplos de iniciativas, tá? Clínica de OKRs, né? Como se fosse assim, olha, o que eu estou tendo aqui, faz um diagnóstico para mim disso aqui, como é que eu uso OKRs aqui, ou como é que estão meus OKRs, ou como é que eu preciso tratar esse problema que o OKRs não está resolvendo, o que está errado. É quase que tipo ali uma clínica mesmo ali de atendimento, né? Olha, eu estou com dificuldade, como é que eu faço para resolver esse problema aqui? Sessões de mentoria mútuas entre os órgãos, né? Análise coletiva de casos reais e não ficar só na parte teórica, e apoio em projetos pilotos, por exemplo. O resultado esperado seria a comunidade gerar esse impacto direto aí na melhoria da gestão pública. Aqui é uma participação mais intensa, né? Provavelmente com um grupo menor de pessoas mais engajadas ali, mas que tenha esse nível de engajamento. Então, pessoal, a partir da pesquisa, da percepção, a gente tem 3 caminhos. Eles não são, quero deixar claro, tá? Não são, depois vocês leem essa nota de importante aqui, não são caminhos excludentes, tá? Mas o que a gente quer aqui? Que a gente escolha um alvo principal.
para 2026. Para onde a gente deve fortalecer? A gente deve fortalecer mais essa parte de hub de conhecimento. A gente precisa ir para um outro estágio, vamos trabalhar mais a parte de redes, de pessoas que estão ali e formar esses pessoas que estão realmente trabalhando com OKRs, ou esse de aplicação mais prática, né, como resolvendo desafios reais. Então, aqui tem um resuminho. Hub de conhecimento, a difusão do conhecimento seria por foco, e o produto seria mais essa parte de curadoria, biblioteca, conteúdos, etc. Rede de experts, troca entre praticantes e aprendizado coletivo. E o laboratório, resolver problemas reais, apoio a iniciativas. O que vocês vão fazer, pessoal? Cada um vai pegar um voto aqui, ó. Tem aqui uma carinha, tá vendo? Vocês vão pegar e vão colocar num dos três. É um voto por pessoa, tá bom? Então, eu peço que vocês possam fazer isso aqui. Eu vou dar aqui mais um tempinho para vocês lerem aí, mas vou dar aqui 5 minutos para vocês fazerem essa votação, tá bom? Aqui é votação, tá? Pega a sua carinha, seu voto aqui em cima e pode já fazer a seleção aí do que você acha que tem que ser. Fica à vontade para ler de novo, com calma, tá? Tem 5 minutinhos justamente para você poder refletir. Volta, se quiser dar uma revisitada até no nosso aquecimento aqui, ó, dos valores, né? O que é valor da comunidade, né? O que a pessoa gerou para a comunidade de valor, o que isso tem a ver, como é que a comunidade pode fortalecer esse valor. Em 2026, qual é o maior valor que a gente pode gerar? E assim, pensa nessa pergunta: como você gostaria de ver a comunidade daqui a um ano, assim, né? Fazendo o que mais, assim, né? Qual o papel mais relevante ali que você considera que a comunidade poderia estar ajudando, tá bom? Um voto, tá, gente? Um só por pessoa. O objetivo é realmente a gente fazer uma restrição, né, para a gente poder captar ali um. Isso não significa, mais uma vez, não significa que a gente não possa ter iniciativa de todas elas, né? Mas, assim, qual que é a principal? Se fosse pensar assim, para 2026, que momento que a gente está também de amadurecimento, né? A gente viu lá, por que eu contei essa historinha aqui, né, da comunidade? Porque a gente viu que a gente tem, assim, claro que isso não é estanque, né? Mas a gente teve uma fase de primeiro conhecer, muita gente conheceu, começou a aplicar, né? E a gente está nessa fase de comunidade. Mas aí, então, assim, tem muita gente ainda que não conhece, né? Tem muita gente ainda que já está aplicando, já tem dificuldade. E alguns estão com mais maturidade, já precisam resolver problemas reais, assim, né? Assim, querem ver situações aplicadas ali de como o OKRs podem realmente ajudar a resolver esses problemas, tá bom? Então, como que você vê a comunidade, considerando o nosso contexto, considerando as pessoas que estão ali participando, considerando essa visão ali, né? Do que a gente tem ali de expectativas, né? Todo mundo votou já? Sim? Beleza, então vamos seguir. Então, olha só, pelas votações aqui, o que está dando aqui, né? Com um leve, uma diferença mínima aqui, nós somos poucos aqui nesse momento, né? Mas vocês representam toda uma comunidade, justamente por isso, vocês estão aqui representando. Então, assim, a gente tem aqui, então, um olhar mais para o hub, né? Para esse laboratório, o hub não, desculpa, para o laboratório aqui de experimentação, ou seja, um olhar mais aplicado para desafios, né? Trabalhar essa vertente. Tudo bem, pessoal? Eu queria, assim, primeiro, antes da gente seguir, e aí eu vou dar mais uns 5 minutinhos aqui, eu queria que a gente queria abrir a palavra para vocês, antes da gente seguir, para a gente poder ouvir um pouquinho, né, de cada um, do que vocês estão tendo como percepção aqui. Se alguém quiser colocar assim, olha, você pode falar do que a comunidade gerou mais valor para você e por que você escolheu o 1, o 2 ou o 3, tá bom? Então, vou deixar aberta a palavra aqui, pessoal. Vamos ouvir um pouquinho vocês aí para a gente poder também ter esse momento aqui de compartilhamento, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela para que a gente possa se ver todo mundo, ficar direitinho, depois eu volto para cá novamente. Então, fique à vontade. Só
levantar a mãozinha aí para pôr uma ordem e aí depois faz. Então, diga lá, Vanessa, por favor, pode começar. Bom dia, gente. Então, meu voto foi na rede de experts. Por quê? Na verdade, o que eu queria votar mesmo era no Laboratório de Execução Estratégica, porque a Anvisa já tem uma maturidade um pouco maior em relação à gestão por OKRs. Então, eu acho que esse laboratório seria muito interessante para ajudar a discutir realmente casos reais e as dificuldades que a gente está tendo. Mas pensando na comunidade em si, eu acho que a gente ainda não tem maturidade suficiente para ter uma rede. Eu vi essa ideia do hub de conhecimento, a rede de expert e o laboratório, como se fosse uma escadinha. Eu pensei assim, né? Então, acho que hoje a gente já tem um pouco desse hub, claro que falta, né? Acho que tem que aperfeiçoar, melhorar, colocar mais. A gente criar também, né? Ver na comunidade quais são outras ferramentas, outras coisas que a gente pode incluir, mas eu acho que para 2026 a gente poderia focar nessa questão da rede de experts, tentando identificar mesmo novas pessoas que pudessem incorporar a rede para a gente ter, inclusive, mais conhecimento, mais experiência para ajudar na criação desse laboratório de execução estratégica, que eu acho que, para mim, seria o melhor, mas nesse momento eu vejo como se a gente ainda não tivesse maturidade para isso, né? Uma visão que eu tenho, mas está aberto aí também para discussão. Beleza, obrigado, Vanessa. Vamos para o Rodrigo. O momento agora é Bom, de escutar, gente, né? Muito importante vocês participarem, porque é isso, né? A comunidade é para todos nós, para vocês. Então, diga lá, Rodrigo. bom, eu votei no laboratório, né? E a ideia é justamente o seguinte, né? Aí eu pego até a experiência do próprio Conexão, né? A ideia de experimentar, botar prático, mesmo que a comunidade tenha pouca maturidade, é um indutor para isso. É um indutor para aumento da maturidade. Né? Como vocês sabem, o Conexão ele faz, pelo menos todos os anos, desde 2021, uma maratona. Então, a gente já fez de laboratório de inovação, já fizemos de sandbox regulatório, já fizemos de premiação de inovação, fizemos de estratégia de inovação de A. E o que a gente, os participantes? Olha, nunca fiz isso na vida. Não sei o básico. Mas no momento que bota para experimentar, a pessoa aprende, porque aí, como são formatos de hackathon, vem os especialistas, né? Vem o pessoal que vai apoiar, a gente vai discutindo, vai aprendendo junto, como é um ambiente, e aí o legal do laboratório é isso, né? Porque ele é um ambiente seguro de experimentação, então dá para testar, dá para ver, dá para aprender. Então, pelo menos eu entendo que o aspecto experimental, ele, pelo menos na prática do Conexão, ele tem sido bom indutor justamente até para ir aumentando a maturidade, né? Impulsionando ações, porque muita barreira eu ainda não sei nada, ainda não conheço nada, ainda não sei o básico, então não vou fazer nada. Aí quando você meio que fala, não, tu não sabe, então tu vai fazer na prática. E é interessante e como o elemento da comunidade ajuda, então assim, mas eu sei mais um pouco, então eu te ajudo. Cara, eu também te ajudo. Eu tenho uma experiência aqui. Então, essa lógica mais de esse caldeirão experimental, eu acho que, pelo menos no que o Conexão tem feito, tem ajudado muito a fazer o indutor das pessoas começarem a abraçar mesmo. Não sei fazer e aprendi. E também da experiência do Conexão, aquela coisa, Rodrigo, a gente não sabia nada, botar uma cara a tapa, a gente viu que tinha que aprender um monte de coisa mais ainda, mas foi bom porque aí a gente conseguiu dar um passo além. A gente saiu do zero, não para o 100, mas a gente saiu do zero para a gente começar a fazer e começar a amadurecer. Por isso que meu voto é pelo laboratório de experimentação. Legal, obrigado, Rodrigo. Nós temos agora assim a Fabiana, inscrita. A ideia é essa, pessoal. Defenda seu voto, é a hora da boca de urna, né? A gente vai ter uma segunda rodada de votação, então é hora de a gente fazer uma boca de urna aqui para ouvir também as diferentes percepções e ponderar, né, os pontos de vista aí. Fabiana. Oi, pessoal, bom dia. A gente é relativamente recente aqui na comunidade, né? Entramos aí, acho que meados do ano passado, e não pegamos essa trajetória toda de vocês, não. A comunidade tem sido importante para a gente justamente por esse intercâmbio de experiências, o benchmarking, né? Como eu falei, apoio na resolução de problema, principalmente quando a gente teve o problema com o Quantive, tivemos que fazer a migração para o Boja. Agora a gente está migrando para uma outra ferramenta, né, que fizemos a aquisição aqui, gestão estratégica, incluindo OKRs.
Então, é importante para a gente, e aí eu coloquei, né, do meu ponto de vista, o laboratório também, da gente apoiar um pouco mais diretamente as outras iniciativas, ou pelo menos participar, de repente, ter membros da comunidade participando em check-ins de outras entidades, para ver como é que é, de fato, na realidade, a cultura dessa organização e os check-ins e como é que é a qualidade dos OKRs e também para poder contar com essa presença do ente externo, porque muitas vezes nós que lideramos internamente, a gente muitas vezes acaba não conseguindo colocar mais algumas coisas, porque a gente tem que fazer aí algumas concessões até para poder continuar implementando os OKRs. E, de repente, o ente externo nos ajuda até para puxar um pouco, não, vamos voltar aqui para a questão mais técnica. Não, gente, vamos buscar fazer o OKR aqui para busca de resultados, ao invés de ser de plano de ação ou de rotinas, enfim, esse apoio para que a gente se fortaleça em conjunto e estimule também as nossas organizações, trazendo esse olhar externo que nos auxilia a dizer, assim, é um termômetro também de como estamos em relação a isso. Excelente, Fabiana. Muito obrigado aí pela contribuição. Gostei muito dessa ideia, hein, de participar de check-ins de outros órgãos, uns dos outros, assim, tal, de ver na prática. Acho que isso é uma coisa bem interessante, assim. Que mais, pessoal? Quem quer fazer a defesa aí, fazer um comentário, uma percepção, para a gente ouvir todo mundo, o máximo de pessoas possível. Vamos lá, vou fazer uma provocação aqui. Tássio, por que que você votou? Em que você votou e por que que você votou? Então, Gustavo, eu não falei porque eu venho de um órgão que a gente tem uma baixa maturidade ainda em OKR, tá? A gente não aplica OKR aqui na NM ainda, certo? E por isso mesmo que eu acabei votando no Hub de Conhecimento, tá? Foi pela realidade em que eu estou inserido, tá bom? Mas eu concordo completamente com o que foi decidido aqui com relação ao Laboratório de Execução Estratégica. É, a fala do Rodrigo, né, sempre muito pertinente, e é o que ele colocou mesmo, né? Colocando a mão na massa que a gente realmente consegue evoluir, né? Legal, beleza. Vamos ver quem mais aqui. Cibele, consegue falar? Quer falar também? Não é obrigado não, tá, gente? Vou fazer só uma provocação mesmo, porque às vezes vai parecer que a pessoa fica tímida, mas vou fazer um disclaimer importante aqui. Por exemplo, o Cássio falou que não falou, não ia falar porque a INM não pratica, mas ele é membro da comunidade e a INM tem uma necessidade. Então, assim, Sim. é importante a gente ouvir, sabe? Porque é isso, ó, a gente tem quem já está lá na frente e tem quem está começando, quer começar, quer entender, e a comunidade tem que olhar para todo mundo, né? Então, a ideia de ouvir é isso, tá? Desse momento aqui. A Sibeli disse que não pode falar agora, tá tranquilo, tudo bem. Sibeli, se quiser comentar no chat também, fica à vontade. Tá, pessoal? Vamos ver aqui. Luciana. Ó, a Sibeli está falando que ela está aqui na mesma situação do Cássio também. Então, está nessa fase assim de estar aprendendo ali, né? Tá entendendo? E olha aqui, olha que legal da nossa comunidade, tá, gente? Nós temos pessoas, ela não é uma comunidade que está só em Brasília, né? Então tem gente de tudo quanto é lugar e não é só do executivo e nem é só do nível federal. Então, assim, a comunidade ela ganhou uma capilaridade assim importante, né? Sobre os diferentes órgãos, perfis. E olha quanta riqueza de pessoas que às vezes estão aplicando o CAI de uma forma é, alguns em projetos, alguns por iniciativa voluntária, alguns só na sua equipe, outros de forma estruturada na organização, como governança. Então, assim, tem muita coisa e acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender com todo esse processo, né? E melhor, de amadurecer. Lembrando que o mote da comunidade não é o método, né? O método é o meio ali. O método ele é a ponte, né? A gente quer chegar do outro lado da ponte, ou seja, a gente quer melhores resultados da gestão, quer melhorar a gestão, quer tirar a burocracia, quer pôr um planejamento que funciona, né? Quer realmente ali desatar os nós que a gente tem nessa gestão. Integrar os instrumentos, né? Que a gente tem vários aí. Então, esses são os nossos desafios aí. Mas vamos lá, a Luciana está escrevendo aqui também, não pode falar tudo bem, sem problema. Tá? Ela está falando que é a favor do laboratório. Ivone, por favor, pode falar.
Fabiana falou antes, né? Eu também sou aqui da PVE, e eu votei na rede de expert, porque a gente já implementou, já rodamos 2 ciclos de OKRs no planejamento estratégico, né? Segundo ano. Já temos realmente avanços que mostram que é uma prática, é uma ferramenta muito boa. E eu continuo achando que a gente tem que ter encontros focados nas experiências reais, debate com as equipes. Legal, beleza. Pessoal, então vamos fazer agora, né, uma nova rodada. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui, tá? A gente fez esse momento de fala justamente para a gente poder aqui deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver minha tela. Vocês estão vendo minha tela novamente? Tá Sim. sim, Gustavo. Sim. Beleza. Então vocês vão aqui, ó, eu mudei de cor, né, nas carinhas dos votos. Vocês vão, de novo, cada um pegar um voto e pode dar um novo voto, tá? Pode ser no mesmo que você deu, pode ser no diferente, a partir do que você escutou. Não muda o voto verdinho de lugar, tá? Pode pegar agora o roxinho e colocar onde você quiser, tá bom? Que a gente vai fazer agora a nossa triagem. Um voto só por pessoa, tá bom, pessoal? Pronto, olha aí, ó. Então aqui, pessoal, a gente está vendo aqui então uma intensidade, né? De fato aqui, eu nem votei, eu vou votar também aqui, eu vou botar o meu aqui junto. Eu vou deixar aqui só para. Eu queria deixar aqui, ó. Eu queria deixar aqui, né? Mas eu vou botar junto aqui para compartilhar um pouco dessa visão aplicada. Eu acho que esse segundo também, mas aqui é mais formação das pessoas, mas aqui realmente é uma coisa ali ligada ao contexto real, né? Então, acho que a gente tem ali essa oportunidade. Então, olha, o que está prevalecendo, tá? É justamente, então, essa visão de laboratório de OKRs aqui, não como um laboratório, tá, gente? Assim, laboratório aqui é só uma analogia ao modelo de experimentação, aplicação e tal. Então, o que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer? Ah, peraí, deixa eu destravar ele aqui. Peraí. Preciso destravar. Vou pedir para vocês não mexerem aqui mais, pessoal, só para eu poder conseguir destravar ele aqui, tá? Quadro, porque eu preciso copiar isso aqui. E agora foi. Aí, pronto. Eu preciso copiar isso aqui. Deixa eu travar aqui de novo para não bagunçar o nosso quadro. Só um minutinho. Como eu disse, eu usava mais o Miro e tal. Eu estou testando agora o Mural, né? Fazendo essa experiência aqui com o Mural. Então, eu vou trazer para cá, tá bom? Ó, nós vamos agora para essa nossa outra atividade aqui. Então, o foco que foi dado, claro que isso aqui depois a gente vai refinar, né? Mas o foco, então, pessoal, é nessa parte mais de aplicação experimental, né? A comunidade passa a atuar como espaço de experimentação e apoio a iniciativas reais de gestão estratégica ali, com uso de OKRs, né? Aqui a comunidade não apenas compartilha as experiências, mas ela ajuda a resolver os problemas ali que as organizações estão tendo com os OKRs ou com alguma coisa nessa linha. Aqui, pessoal, tem um conjunto de iniciativas, tá bom? Que eu vou ler para vocês. Considerando isso aqui, ó, essas iniciativas, elas são para aqueles três, era tanto para o repositório, para o hub, como para formação de experts, como também aqui para a parte de laboratório, né? Então, as pessoas sugeriram algumas coisas que achavam que era importante fazer e com a ajuda da IA, eu também fiz um brainstorming com a IA para trazer aqui outros elementos a partir desse material que já tinha lá da comunidade, tá? Então, o que que nós temos aqui de possibilidades? Pode surgir outras coisas, tá bom? Se você tiver alguma outra ideia, tá? Eu vou deixar aqui, ó, uns post-its aqui, porque se você tiver outras ideias, tá tudo bem também, você pode colocar aqui. Mas eu queria ler essas iniciativas iniciais aqui, ó. Para a gente, então, pegar esse foco, tá, pessoal, de trabalhar com foco de laboratório, experimentos, o que que a gente pode fazer? Aqui são algumas iniciativas sugeridas.
primeiro, né, estruturar melhor a comunidade. Não necessariamente todas essas iniciativas são para esse fim, porque a gente não sabia, né, não tinha como prever qual que nós aqui iríamos priorizar, tá certo? Então, a IA fez, junto com o que as pessoas sugeriram, para qualquer uma delas. Pode ser que umas se apliquem mais e outras não, e é por isso que a gente vai fazer uma priorização aqui. Então, aqui, estruturar melhor a comunidade, né? Criar um instrumento simples de organização da comunidade. Ter um mapa de membros, saber quem está na comunidade, cadastrar, né, as instituições, saber como é que está a maturidade delas de OKRs, fortalecer o caráter prático dos encontros, então trazer estudos de caso, experiências reais, demonstrações. Notem que esse aqui está mais para o hub, né, de experiências e tal. Estimular a maior participação ativa, né, então criar mecanismos que incentivem a participação, ter grupos temáticos, troca entre os órgãos, aquela ideia, né, que a Flávia falou de ver o check-in um do outro, né? Acho que é bem interessante. Diversificar formatos de interação, então, oficinas práticas, né? Além dos webinários, desses encontros que a gente já faz, tem encontros presenciais também, sessões de reuniões one-on-one, ou mentorias para tirar dúvidas, para troca, para saber como é que trata ali cada situação. Biblioteca de experiências, né? Tem além da playlist lá, mas tem um repositório, coleção de casos de uso, clínica de OKRs, que é isso, tratamento, né? Preciso resolver um problema aqui com meus OKRs. Então, ter a clínica de OKRs, oficina prática, né, anual, ter um encontro anual aí por exemplo, o Rodrigo falou aí da experiência do Conexão, né? E uma série lá de erros, né? E aprendizados, assim, não ficar falando só das coisas que estão dando certo, mas falar das coisas erradas também. Então, foram algumas ideias. Eu vou dar 5 minutos, pessoal, para vocês avaliarem se querem acrescentar alguma outra ideia. Eu acho que valeria a pena tal coisa. Então, usem aqui esses post-its, tá bom? Podem criar novos post-its aqui, é só clicar 2 vezes, tá bom? No quadro aqui, que ele já cria aqui o post-it, ó. Pode colocar aqui, vamos fazer primeiro aqui. Caso vocês sintam falta de alguma coisa, além dessas que foram colocadas aqui, vocês podem escrever aqui, pode ser um resuminho, tá bom? 5 minutinhos.
2 minutos. Se tiver alguma iniciativa que já está contemplada, está tudo bem, tá, pessoal? A ideia aqui é mais se a gente quiser acrescentar mais alguma coisa, tá? O pessoal já está votando, eu vou pedir para esperar um pouquinho a votação, para ver se o pessoal coloca mais alguma ideia aqui, tá bom? Para poder ela entrar na votação também, tá bom? Um minuto. Beleza, pessoal. Tem um tempinho aí, mas o pessoal já colocou aqui. Eu vou só ler o que, que o pessoal colocou aqui como algo a mais, tá bom? Então, vou até aumentar aqui, ó, para ficar mais fácil para todo mundo ver. O pessoal sugeriu, né, organizar a publicação com cases de gestão por OKRs mais relevantes, criar um ambiente de simulação para ser um laboratório virtual de gestão com OKRs, manter uma base de aprendizado para iniciantes e OKR de corpo e alma entre órgãos, né, com temáticas gerais para proporcionar ali o aprendizado real, né, dessa atividade. Então, o OKR de corpo e alma, só para quem não sabe, pessoal, é um OKR da vida pessoal, tá? Um OKR assim, para você, assim, a gente teve essa experiência e é bem interessante mesmo, assim, como cultura organizacional, né? Um aprendizado, fora o benefício pessoal. Então, vamos lá. Então, tem mais essas iniciativas em amarelo aqui, tá, pessoal, para votar. Cada um pode escolher 2 votos, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem 2 votos aqui em qualquer um desses itens. Podem ser desses 8 que estão aqui na tela e mais esses 4 que apareceram aqui. Então, eu vou aumentar o número de votos, tá? 3 votos, tudo bem? Vou ajustar aqui. Aí está travado, depois eu ajusto. Podem ser 3 votos, tá bom? Para a gente poder ter aí um universo de prioridades, tá? Então, eu vou dar aqui 5 minutinhos para a gente escolher 3 prioridades aí. Três votos, tá, pessoal? 'Ok'. A gente tá. O pessoal pode continuar votando. Eu vou de novo abrir a fala, pessoal, para cada um quiser comentar por que escolheu e qual que está priorizando aí, por quê, tá bom? Pelo menos 2 falas aí, ou 3, enfim. Fiquem à vontade. Quem gostaria de compartilhar? Explicar por quê? Só para a gente entender, né? Assim, porque às vezes fica implícito, tá? É para a gente poder realmente entender. Por que isso aqui é importante? Vamos lá. No meu caso, como eu já disse, né,
da inexperiência ainda com OKR, então coloquei, né, manter uma base de aprendizado para iniciantes em gestão por OKR. Apesar que eu sei que temos cursos, né, na AP para essa questão de iniciante, mas ter uma base ali eu acho interessante, né, no meu caso, né? E eu voltei também no fortalecer o caráter prático dos encontros, que eu acho que já o 2 ele já engloba o terceiro, né? Que quando você traz o caráter prático, você já estimula a participação ativa, né? Dos integrantes, né? E quando você traz esse caráter prático, eu vejo que a gente tem mais sinergia, a gente começa a ter mais interação das pessoas da comunidade, né? Não fica aquela comunidade só o Gustavo ali falando e agindo e a gente só assistindo, né? Perfeito, Cássio, excelente, muito bom. Fala, Rodrigo. Vamos lá, eu coloquei fortalecer o caráter prático dos encontros, né? Falei bem naquela lógica de experimentação, porque aí a gente vai trocando, né? Vai ter os estudos de caso, que são importantes, as demonstrações de implementação. Então, acho que esse aspecto é muito importante. Né? A série de erros aprendizados, porque as lições aprendidas são muito importantes. Melhor a gente aprender, né, com as pedras do caminho dos outros do que ter que pisar nos espinhos você mesmo, né? E acho que essa questão das lições aprendidas é um elemento fundamental aí, até como reforço da comunidade, né? E de novo, e reforça uma coisa muito importante, né? Quando a gente está num ambiente seguro, que é a comunidade, a gente sente a vontade de falar dos erros, que ninguém vai te apontar o dedo na cara, ninguém vai te criticar. Então, acho que isso também reforça muito o sentido de como a comunidade de prática ela é um ambiente seguro para a gente aprender. Né? E o meu terceiro foi o que eu tinha proposto, da gente criar um ambiente de simulação. Tá? No Planetação, a gente já tem um experimento sobre isso, para planejamento de oficinas, que foi bem interessante. Né? E aí acho que a gente poderia criar uma coisa juntos com isso. Né? Aproveitar até essas tecnologias hoje para permitir esse elemento aí de simulação. Com as minhas escolhas, pessoal. Legal. Rodrigo, muito obrigado aí. Tem mais alguém que gostaria de falar, pessoal? Gostaria de defender, assim, a iniciativa? Até agora, o que está tendo mais aderência, né? Clínica de OKRs, me parece. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse caráter prático dos encontros, junto ali com a série de erros, né? E tal. Acho que esses três ali são os que estão prevalecendo, né? Com 3 frentes novas aí para a gente poder realmente olhar ali, tá bom? Mas vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então nós vamos para a segunda rodada, tá? Se quiserem falar, fiquem à vontade. A segunda rodada de votação, vocês vão pegar ali agora o roxinho, tá bom? Vocês vão pegar as carinhas roxinhas que estão ali embaixo e vão colocar 3 votos, tá bom? Também pode ser nos mesmos, pode ser em outro, aí é uma decisão de vocês, tá bom? Vocês podem pôr mais de um voto em uma só, tá bom, pessoal? Também não tem problema, tá? Legal, pessoal. Então, realmente, aqui o que a gente está tendo aí claro, depois a gente pode dar uma misturada nessas coisas, ver o que complementa uma com a outra, né? Mas temos 3 frentes de iniciativas aqui para trabalhar esse ano. Esse dos encontros práticos, né? Clínica de OKRs, que acho que talvez para quem esteja mais avançado, implantando também, ou tendo alguma dificuldade ali, pode ser quase como se fosse uma oficina, né? Oficina de carro mesmo, assim, né? Uma clínica mesmo, tipo, ó, tô com problema aqui, o que eu faço, né? Que remédio que eu tomo? Né? Eu acho que pode ser uma coisa bem ajudar para esse público, né? E os erros e aprendizados, montar uma série de erros ali, de coisas assim que, ó. E assim, gente, quem já implantou OKRs, né, sabe muito bem que tem pedra no caminho, que errou, né? Nós mesmos aqui, a gente teve, nossa, até a gente acertar o ponto foi
ainda mais numa época que ninguém fazia isso ainda, né? Não tinha nem como, não tinha nem para quem perguntar, né? Assim, você não tinha nem com quem conversar direito. Mas realmente, assim, tem dificuldades. E cada órgão é um órgão, gente, cada cultura, né? Porque tem a cultura, o elemento cultural. Então, acho que esse é um fator importante. Então, tudo bem, pessoal? Satisfeito com essas priorizações até aqui? Dá um joinha aí, só para eu saber se está tudo ok, se vocês estão conseguindo acompanhar bem, tranquilo? Beleza? Aí, valeu, obrigado. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, nós estamos já indo para a reta final, tá bom? Então, aqui, o que eu queria compartilhar com vocês, tá? Nesses minutos finais aqui que a gente tem. Tem um ponto, pessoal, que ele é transversal. Teve pouco voto aqui, mas eu queria até ouvir vocês, tá? Que é esse aqui, que é estruturar melhor um pouco essa comunidade. Acho que foi o Cássio até que comentou, né? Que tem muita coisa que ainda depende da comunidade, depende de mim, por exemplo, né? Da Vanessa aqui, que sempre está sempre ajudando, porque a gente começou a trabalhar com isso, começou a ajudar a rede, começou a ajudar um outro, só que assim, a gente tem que realmente, isso precisa ser descentralizado, precisa expandir mais, né? Precisa ter outras pessoas participando e colaborando e vendo assim. Então a ideia é um pouco de pensar aqui entre vocês, e a gente vai fazer esse levantamento também lá na comunidade, né? Mas quem gostaria, né, de contribuir um pouco mais ativamente aí com essa comunidade em 2026 e de que forma? Então eu coloquei aqui, eu acho que eu posso contribuir mais aqui no núcleo de liderança, tá? Da comunidade. O que esse grupo vai estar mais focado em fazer? Tomar essas decisões, né? A agenda anual, curadoria dos temas, convidados, preparar essas atividades, organizar encontros, né? Ver os materiais, ajudar na comunicação, na articulação da rede e tal, tá bom? O segundo bloco, não precisa ser muita gente, mas assim, quem tiver essa disponibilidade, tá, de poder estar aqui, é isso. O segundo seria o núcleo de cobradores. A gente quer montar aqui um grupo que pudesse também ali fazendo discussões mais específicas, justamente para implementar essas iniciativas, né? Então, quem tem interesse de participar mais disso? Então, trazer casos, compartilhar experiências, ajudar nessas oficinas, nessas frentes. Eu quero ajudar na clínica do laboratório, né? Eu quero ajudar em tal coisa. Ter uma atuação que não está lá no núcleo de liderança, mas ter essa atuação. E, claro, e tem a comunidade ampliada, né? Que não tem limite de membros, que a maioria está ali. E é isso, não, eu estou aqui para aprender, eu quero mais realmente ter o aprendizado, fazer o network e acessar aí o que vai ser produzido. E tá tudo bem também, tá, gente? A comunidade, ela tem esses diferentes perfis. Mas eu queria que vocês, na visão de vocês, como é que vocês se enxergam agora, nesse momento, tá bom? E onde vocês acham que se encaixa melhor e tal. Então, eu vou dar aqui 10 minutinhos, nem precisa de 10 minutos. Vou deixar aqui 5 minutinhos. Você coloca seu nome, tá? E coloca aqui um contato seu, tá? Para a gente poder conversar depois, tá bom? Para a gente ver como é que a gente vai trabalhar aqui, enfim. Eu vou. Ô, Gustavo, Oi, aliás, o contato não precisa, tá? O contato não precisa. Para a gente não divulgar essa informação aqui, como o evento está gravado, eu vou deixar. Vocês podem me mandar o contato depois no WhatsApp, tá bom? E aí a gente faz. Bota só o nome mesmo, tá? Mas pode falar, Cássio. É o Cássio que falou? eu só queria saber assim, esse comprometimento está amarrado ao quanto de conhecimento prático a pessoa tem com o OKR? Não, Porque eu poderia ajudar, só que eu tenho mais sim. conhecimento teórico do que prático, né? Por conta do órgão que eu estou, Não, né? o conhecimento aqui, lembra dos superpoderes que a gente perguntou lá no início também, né? Porque assim, às vezes, porque assim, gente, eu vou compartilhar com vocês também, tá? É um desafio muito grande sustentar a comunidade também, né? Assim, eu tenho também todas as minhas atividades, tenho também tem minhas questões, minha família, né? Tem tudo assim, tem todo isso aqui, assim, então é um trabalho extra, grande, pesado, assim, sabe? Para poucas pessoas, né? Se a comunidade estiver mais engajada, a gente consegue fazer até coisas melhores. E não precisa ser especialista em OKR. Às vezes olha, eu gosto de comunicação, cara. Eu posso ajudar nessa parte aqui de comunicação. Então, eu sou bom em organizar oficina. Então, eu posso ajudar a organizar oficinas aqui. Olha, eu sou bom em fazer artigo de estudo de caso. Então, eu posso coordenar aqui um grupo que vai fazer uma publicação, né, de estudos de caso de temas da comunidade, entendeu? Eu sou bom com inteligência artificial e eu vou poder aqui trabalhar, então, ajudar nessa frente aqui na plataforma. Então, eu vou criar, Entendi. o Rodrigo deu uma sugestão, né?
vamos criar um ambiente de simulação? Aí ele já até comentou, eu posso ajudar. Então, ó, eu sou bom nisso, eu posso ajudar, e vamos fazer aqui um ambiente de simulação, beleza. É isso, entendeu? Assim, você pode até olhar aqui para as iniciativas e falar, nossa, eu acho que aqui eu posso contribuir mais e tal, né? Enfim, aqui é só um brainstorm inicial, é só para a gente poder também ter um termômetro, pessoal. E assim, repito, assim, não, ninguém se sinta obrigado, tá? Assim, é mais mesmo assim, cara, eu acho que eu posso contribuir, tem interesse, eu quero, né? Eu quero. Porque às vezes a gente fica ali no grupo do WhatsApp e tem uma posição mais passiva, né? De ficar só ouvindo e não sabe se põe, se não fala. Comunidade, gente, é viva e assim, tá aberta. Então, aqui eu estou deixando claro, quem quiser tem espaço, né? Não importa como ajudar, né? Importa no que você acha que pode contribuir aqui, tá bom? Fala, Vanessa. Só para complementar, Gustavo, eu acho que vale a pena, primeiro, essa inclusão de novas pessoas, não ser somente das pessoas que estão aqui, né? Mas também a gente ampliar para 500, sei lá quantas pessoas tem lá no nosso grupo. Por que que eu Sim. digo isso? Porque, por exemplo, esse núcleo de colaboradores não quer dizer que você vai ser o colaborador. Quer dizer que você está se comprometendo a tentar encontrar pessoas que tenham casos, né, que tenham casos relevantes que possa trazer para a comunidade. Não quer dizer necessariamente que é a pessoa, né, mas que vai ajudar a levantar isso. Por exemplo, uma coisa que o Gustavo comentou, né, de fazer o diagnóstico das pessoas que fazem parte lá da comunidade. A gente precisa saber, vai que tem vários casos de pessoas que já usam OKRs no seu órgão e a gente nem está sabendo, porque a pessoa não se pronunciou por qualquer motivo que seja. Então, eu acho que vale a pena como se fosse um forms, sabe, Gustavo? Eu acho que o ideal Sim. seria tipo um forms, a gente criar um forms para identificar o nível da pessoa em relação ao OKR, o órgão dela já usa ou não OKR e de que forma ela acha que poderia contribuir, se ela acha que poderia contribuir e em quê. Aí, nessa parte de comunicação, de inteligência artificial, digamos assim, criar algumas temáticas gerais que a gente conseguisse levantar isso. Então, aqui é mais uma ideia para, digamos assim, as pessoas que podem ajudar a fazer esse formulário, né? Qual pergunta que a gente poderia colocar, sabe? Alguma coisa assim. E para que a gente se sinta também um pouco à vontade, digamos, botei meu nome no núcleo de colaboradores, vou ter que fazer uma apresentação. Não, não é isso, né? A ideia não é essa, é mais para a gente tentar encontrar pessoas, né? Isso. Até para aperfeiçoar mesmo, para não ficar só poucos órgãos falando ali da experiência, quando na verdade pode ter outros, né? E a ideia é essa mesmo, tá, Vanessa? Aqui é porque, como assim, ó, você concorda também que quem já está aqui tem um certo interesse e teve disponibilidade. Tem gente que tem igual interesse, mas não teve a disponibilidade de estar aqui hoje, né? A ideia é realmente a gente fazer justamente um levantamento desse censo da comunidade e colocar isso dentro para saber o que a pessoa pode ou não participar e contribuir. Mas daqui eu queria saber, daqui desse grupo, quem também já tem ali, olha, eu posso ajudar mais aqui nesse núcleo de liderança, não, eu posso ajudar nesse grupo de colaboradores. Ou então, não, eu me sinto mais confortável nesse momento aqui nessa comunidade. Tranquilo, entre nós aqui só. Mas a gente vai fazer isso aqui depois, tá? Por que eu acho que tem que ser depois? Porque hoje que a gente escolheu aqui, e essa era a missão desse grupo, né? Era a representação da comunidade para poder escolher quais são as prioridades. Então, a gente tem algumas frentes ali. A partir daquilo, a gente vai começar, então, a detalhar quem vai poder ajudar nisso daqui. Aí a gente vai compartilhar lá na comunidade, tá bom? A ideia é exatamente essa, né, que a Vanessa está colocando aí, certo? Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar, podem colocar, fiquem à vontade, vou dar mais um minutinho só aqui rapidinho, só para a gente poder também fazer uma síntese de próximos passos aqui, tá bom? Enquanto vocês vão preenchendo aí, pessoal, então, quem fique à vontade, tá? Eu vou fazer uma síntese, então, aqui, ó, do que a gente tem aqui. Esse aqui é um Canvas foi compartilhado para todas as comunidades, tá? Todo líder de comunidade recebeu, que é para traduzir, né, o que é a comunidade. Eu vou depois compartilhar para vocês, mas assim, aqui já tem uma síntese, tá? Então, o que é a comunidade? A comunidade de OKR, setor público da Rede Nova Gov, quem são os membros, né?
Aí aqui são servidores, vários órgãos, etc. Qual que é o ritmo de encontros da comunidade? Isso aqui é o que a gente tem hoje, né? Encontros online bimensais, outras formas de interação no grupo do WhatsApp, canal do YouTube, a biblioteca de conhecimento lá, repositório de conteúdos na plataforma, interações ocasionais entre os membros, né? É o que a gente tem hoje. Estou entendendo que a gente vai manter, né, uma certa cadência a cada 2 meses, pelo menos para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento aqui da comunidade, mas vamos ter agora outras iniciativas, né? Então nós vamos estar expandindo para essas frentes. A clínica, a gente vai ter que discutir como é que vai ser essa clínica de OKRs, né? Os casos de erro, como é que a gente vai trabalhar. Então, por isso que a gente precisa mapear as pessoas que podem ajudar a construir isso, né? Aqui os líderes da comunidade. Eu estou como líder, né? E eu coloquei a Vanessa, que ela já, como tem dado esse acompanhado, como quem realmente está ajudando a apoiar também nessa liderança. Por isso que a gente está selecionando quem mais tem interesse de estar participando desse núcleo, né? Então a ideia é que a gente possa ter um núcleo aqui, ter o nome das pessoas que possam também estar ali legitimadas para poder trocar sobre a comunidade, falar sobre a comunidade, estar representando, ajudar, né? Porque a comunidade é isso, gente. A comunidade está crescendo, né? E ela é para todos vocês. E aqui, então, ó, propósito da comunidade, que é fortalecer a capacidade do setor público, executar estratégias que gerem valor para a sociedade. E aqui é onde a gente vai colocar, nesse ano, as 3 iniciativas que a gente vai fazer, tá bom? Então, isso aqui são os próximos passos. A partir do que a gente fez hoje na oficina, eu vou sistematizar esse conteúdo, dar uma organizada, e aí eu vou atualizar esse Canvas, tá certo? Aí eu compartilho para vocês que estão aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat aqui da reunião, tá? O seu nome e o WhatsApp ou e-mail, que você preferir, como você quer ser contatado. Só para dar um feedback, para a gente fazer o fechamento dessa oficina assíncrono, tá bom? Aí, assim, a minha ideia não é compartilhar com todo mundo, porque nem todo mundo vai estar na mesma página. A ideia é que a gente possa passar essa versão para quem está aqui nessa oficina, aí a gente consolida, depois que consolidou, aí a gente compartilha lá no grupão, tá bom? Porque aí a gente faz um fechamento, dá para dar uma amadurecida, ver se para fechar o Canvas aqui com as informações que eu tenho que repassar para a Renato, tá bom? E aí, pessoal, feito isso, nós vamos passar por próximas etapas, aí vai ser numa outra atividade, que aí sim a gente vai pôr a mão na massa para falar, tá bom, como é que a gente vai colocar então essa clínica de OKRs, as 3 iniciativas, como que a gente vai fazer? Quem vai estar envolvido, quem vai liderar isso, quem vai fazer, aí a gente vai fazer essa atividade, essa discussão depois, tá bom? Como próximos passos, tudo bem? Beleza? Coloca para mim no chat, então, pessoal, aqui do Teams, tá? O nome, o e-mail, ou o nome e o telefone que você preferir, tá? Para a gente poder passar para vocês esse Canvas, vocês darem uma olhada, e aí depois a gente... Pode ser o e-mail, toda pessoa está colocando e-mail, pode colocar o e-mail, que aí pronto, fica mais fácil, fica melhor. A gente vai falar, aí manda um e-mail só para todo mundo. A gente manda um e-mail só para todo mundo, fica mais fácil. E aí a gente consolida e depois compartilha lá no grupão, tá certo? Pessoal, temos 1 minuto. Eu já vou parar de compartilhar a tela aqui, né, do quadro. Vou voltar aqui para a nossa tela principal. E assim, a gente começou então o nosso encontro fazendo uma síntese, né, da nossa jornada aqui. A gente começou fazendo uma visão geral da nossa agenda, a gente fez um quebra-gelo ali para falamos dos superpoderes de cada um, de como é que a comunidade gera valor, fizemos uma retrospectiva de tudo que foi feito até agora, uma síntese, né, do que está na pesquisa e na avaliação da última reunião de planejamento, que deu subsídios para a gente fechar agora isso. Aí fizemos uma discussão de foco da comunidade, priorizamos uma visão de futuro que é aquela do laboratório, eu vou chamar até de OKR Labs, por enquanto, tá? Como um projeto, assim, OKR Labs, que é esse lugar de experimentação, esse negócio que a gente vai criar ainda. Então, a gente escolheu isso, e dentro das iniciativas, dentro desse OKR Labs, que vai ser a principal iniciativa, fortalecer os casos práticos, ter a clínica de OKRs e série de erros e aprendizados. São as 3 iniciativas ali que a gente entende que vai ajudar a gerar valor, né, para a nossa comunidade, tá? Eu vou sistematizar isso, né? Então, essa foi a nossa jornada de hoje. Eu vou sistematizar. A partir disso, a gente vai fechar o Canvas e construir um OKR da nossa comunidade, tá bom? Porque, assim, essa é uma coisa que eu falei assim, a gente não
casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Então, a gente vai criar o OKR da nossa comunidade. Então, assim, o que a gente quer de resultado com isso, tá? Então, a gente vai ter um outro bate-papo para poder falar disso. O que a gente quer com esse OKR Labs, né? Quais são os resultados, os sinais de sucesso que esse OKR Labs vai ter. E aí pode ser vários. A gente quer mais engajamento, a gente quer mais órgãos tendo experiências, quer um nível de satisfação alto de quem está participando. Então, tudo isso, pessoal, vai entrar nessa discussão seguinte aí, para a gente ter os nossos OKRs. E aí a ideia é que o Sextou ele possa virar ali também como o nosso check-in de acompanhamento, né? A gente poder implantar ali uma sistemática até para ter a experiência de um check-in, como é que faz e como é que a gente pode estar fazendo. Então, vamos testar esse modelo, porque aí é uma forma de aprender também. Aprender fazendo com a própria comunidade, né? Então, acho que isso aí pode gerar aí um aprendizado bem interessante para todo mundo. E é isso, né? De próximos passos. Tudo bem, pessoal? Como é que nós estamos aí até agora? Tudo bem? Dá um joinha, ou uma carinha feliz, ou uma carinha triste? Como é que estamos aí? Né? Só para poder fazer o nosso fechamento aqui. Queria que você... Vou abrir a palavra rapidamente, somos poucos para fazer o nosso encerramento. E perguntar, assim, para você, como é que foi hoje? Assim, como é que foi participar aqui hoje? Né? O que você achou da experiência de hoje? Valeu a pena? O que você acha que, pô, isso aqui não foi muito, não achei, não entendi muito bem? Funcionou a nossa dinâmica de fazer? Você se sentiu contemplado? Sentiu que conseguiu contribuir? Então me diz aí, para a gente fazer esse nosso fechamento. Como é que você está saindo daqui hoje? Funcionou sim, Gustavo. E a gente está mais otimista um pouquinho. O valor Legal. lá foi otimismo, né? Então, mantém. Otimismo, aí o superpoder, hein? Muito legal, Ivone. Pode Eu falar, saio, Fabiana. A Fabiana levantou a mão ali, Cássio. Daqui a pouco eu passo a palavra para você. Vamos lá. Gustavo, quero agradecer você aí pela disponibilidade, pelo trabalho. Achei excelente a condução, o formato, foi bem objetivo, muito bem conduzido. E acho assim que talvez a gente não tenha tido uma participação maior, porque o pessoal, pelo próprio medo de se comprometer, né, em participar e ter que colocar a mão na massa, porque assim o objetivo hoje realmente era um pouco mais prático mesmo. Mas eu acho assim que a forma leve como você conduz ajuda a gente a tentar ir construindo esses próximos passos da comunidade. Achei bacana a ideia do OKR, e eu estava pensando nisso também, assim, a gente devia ter nosso próprio OKR aqui para acompanhar, e eu acho que isso vai favorecer também, dar mais fluidez às reuniões. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Obrigado pelo feedback aí também. Legal. Cássio, a Fabiana falou tudo. Mas assim, só complementando, eu já participei de outras reuniões que tinha muito mais pessoas mesmo, né? Eu acho que é até porque pela chamada, né? Foi uma chamada mais para planejar, então eu acho que não motivou tanto. Às vezes as pessoas também com muitos compromissos, né? Mas é o que a Fabiana falou, tá? Eu saio motivado e muita boa condução, viu, Gustavo? E vamos tocar. obrigado, Cássio. Valeu mesmo aí, pessoal. Tentei fazer o melhor, né, para a gente ter esse momento aqui. Como eu falei, assim, é um trabalho adicional, né, de tudo que eu tenho que fazer aqui. Então, assim, realmente é. Mas se é para fazer, vamos buscar fazer bem feito, né? Fazer que realmente faça sentido, gere valor, porque senão não adianta fazer, senão está perdendo tempo. Então, eu tentei fazer o melhor mesmo para que a gente chegasse num resultado satisfatório aqui, né? Para o nosso objetivo. E tentar ouvir vocês mesmo, assim, né? Porque, repito, a comunidade não sou eu, e não é da minha cabeça, né? A comunidade tem que ser o que é a comunidade, o que é que realmente, qual é a necessidade, qual é o valor, então não tem de como fazer isso sem não ser ouvido. E a gente também já teve momentos de escuta, tá? Esse grupo aqui tá menor, tem isso mesmo, né? Que o pessoal falou o pessoal fica com medo de trabalho, né? Com medo de, eita, vou ter que me comprometer e tal. Pessoal, mas olha só, o CAES dá trabalho, mas não ter o CAES dá mais trabalho ainda, entendeu? Acho que essa é a diferença que eu tenho visto, assim, que o antes e depois da gente, depois que você tem experiência, é significativo, né? Então, por isso que eu realmente acho que é válido.
Ó, a Sibeli colocou aqui, gostei muito, fiquei mais motivada a me engajar mais, por mais que esteja ainda no começo dessa caminhada. Legal, assim, é isso aí, Sibeli. Parabéns pelo trabalho. Gustavo, você inspira, obrigado por criar essa rede tão rica de profissionais. Eu que agradeço aí, gente, pela vocês terem topado o convite, mesmo sendo desafiador, mesmo tendo sido chamado para trabalho, né, para planejar, e vocês estão aqui, gente. Então, assim, eu tenho muita gratidão por vocês estarem aqui, porque isso dá um senso de caminhar, né? Eu sei o meu papel também como servidor, como cidadão, como pessoa, e, puxa, ter vocês aqui significa valeu a pena, né, dar esse passo, mais esse passo. Valeu a pena dedicar isso aqui, porque cada um de vocês representa muitos outros, né? Que não puderam estar aqui ou que ficaram com receio de estar aqui, enfim, mas representam muitos outros e que, então, a gente está aqui numa busca, né, de chegar até essas pessoas também, né? Para que elas possam ter aí a mesma percepção que vocês, certo? Mais alguém, pessoal? Para a gente finalizar? Já passamos aqui 7 minutinhos, né, do nosso tempo. Vamos lá? Alguém mais? Como é que você está saindo daqui? Ei, Cláudia, obrigado aí pelo feedback. Obrigado pela parceria. Eu sempre aqui. Rodrigo, não sei se você ainda está aqui com a gente, mas obrigado demais também pela presença, pela participação. E é Tamo isso, junto. pessoal. Então, a gente vai aí para construir essas novas experiências, gente. Eu fico entusiasmado, eu saio daqui entusiasmado e desafiado, porque assim, uma coisa é manter o que a gente estava fazendo, agora a gente tem coisa nova para fazer. E eu vou dizer para vocês, eu adoro coisa nova, eu adoro fazer coisa nova, né? Assim, então, tem coisas novas, a gente ainda não sabe exatamente como elas vão ser, mas elas vão ser construídas aqui por nós, e eu tenho certeza que isso vai agregar mais valor ainda para a nossa comunidade, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Combinados. Eu vou mandar por e-mail de vocês, então, essa síntese, tá? Vou pedir só uns diazinhos aí para eu poder conseguir, 2 dias aí para eu poder conseguir dar uma sistematizada. E aí a gente fecha aqui no nosso grupo esse entendimento, socializa com a comunidade e a gente vai ter um nosso novo encontro também ainda em abril, tá? Porque nosso encontro é a cada 2 meses, mas a gente não fez nem janeiro e fevereiro, né? Porque teve férias e carnaval, então ficou ali apertado. A gente está fazendo um encontro que era para ser em janeiro e fevereiro, a gente está fazendo agora em março. Então, o encontro de março a gente vai fazer em abril. Então, excepcionalmente, a gente vai ter aí uma frequência um pouco maior, que vamos ter março, abril, e aí depois já tem aí a regularidade dos encontros a cada 2 meses, voltando para o ciclo normal, tá bom? Esse é o plano. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Sextou com OKRs, né? E eu vou fazer a pergunta, né? Você já monitorou seu OKR hoje? Então, não esqueçam disso, né? Para vocês manterem aí sempre no progresso e alcançando os resultados que vocês querem alcançar, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Gustavo. gente. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada. Bom dia. Tchau, pessoal. Ótimo dia.